A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, a gente vai estar trazendo aí uma mensagem, um livro. Se você puder abrir sua palavra de vida no livro de Josué. Josué, você que o livro da palavra de vida, pega lá Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué. Depois do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, a gente entra no livro de Josué, capítulo 10. A gente vai falar sobre um milagre que aconteceu e o título, como eu sempre costumo dar, o título da mensagem. O título da mensagem é O Deus que responde à oração. Amém? Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Você aguarda esse problema nenhum. O título é O Deus que responde à oração. Deus responde à oração. Creia nisso. Creia que Deus responde à oração. Deus responde à nossa oração. Josué capítulo 10, a partir do verso 12. A gente vai ler 3 versículos: 12, 13 e 14. Josué capítulo 10, verso 12, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Verso 13: E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Josué 10, verso 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Deus bendito e amado, Pai de toda a terra, Tu que é aquele que ouve a oração, o Senhor que deteve o sol, mandou parar a lua, Tu, Senhor, que operas, Senhor, sobre todas as coisas e nada, Senhor, é feito sem a sua permissão. Que o Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, fale aos nossos corações de uma maneira singular, de uma maneira peculiar, Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada de fé em oração, pelas causas e pedidos que tanto necessitamos, Senhor. Crendo, Senhor, que Tu és aquele que operou, que opera e que continuará operando milagres, Senhor. Tu és aquele que responde a oração hoje, respondeu anteriormente e continuará respondendo a oração de um justo, Senhor. Então, Pai, nós que somos justificados,
te pedimos, ser conosco, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações, nos fortalece, Pai, para que possamos continuar orando, Senhor, para que possamos continuar lutando, Senhor, as suas lutas, Pai. Pai, que não seja, Pai, uma pedra de tropeço, Senhor, durante essa mensagem. Que eu seja totalmente esvaziado do meu eu, do meu ego, Senhor. Que eu seja apenas, Senhor, um entregador de uma encomenda rara, uma encomenda preciosa, uma encomenda, Senhor, diferente, Pai. Uma resposta, Pai, vindo da Tua graça, do Teu amor. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar em nome de Cristo. A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentados. A ciência é isso. A ciência, ela se baseia na regularidade, ela se baseia na previsão, ela se baseia no controle de fenômenos que podem ser observados. A ciência é um modo de conhecer, mas ele é fundamentado em um método, o que é chamado método científico. O método é o modo de funcionamento das ciências. É fundamentado na observação, na experimentação, na produção de teorias e leis. As teorias, elas são constantemente testadas, visando a sua comprovação ou substituição por outra teoria que resista a uma eficácia. Olha que dificuldade do que seja a ciência. O objetivo da ciência é explicar, é descrever, é prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. Pois bem, isso é o que é ciência. Que coisa complicada que é a ciência. A ciência se baseia num método de observação, num método de verificação, em experimentos para que comprove uma teoria, para que comprove uma lei. Alguns dizem que a ciência é inimiga da fé, porque diferente da ciência, a fé ela não possui esse rigor todo, ela não possui comprovação, é baseada apenas em uma coisa, na crença que nós temos. A fé é baseada na crença. Nós cremos que Deus pode todas as coisas, independente da explicação racional ou não da ciência, independente do método que vai ser utilizado. Nós cremos e temos fé que Deus pode todas as coisas, e Deus realmente pode todas as coisas. Basta que uma pessoa ou um grupo creia em algo, ou alguém que acredite. Essa crença é tratada como um conhecimento verdadeiro e ponto final. Nós cremos independente de teoria, nós cremos independente da verificação, nós cremos independente do método que é usado. Deus tem o método dele, Deus tem a agenda dele, Deus faz a hora que ele quiser, o que ele quiser, quando ele bem ele quiser, e é Deus quem faz. Pois bem, a maior parte das pessoas ela percebe a ciência e a fé como dois campos totalmente opostos, que têm então uma luta eterna, uma contra a outra. Os cientistas, eles às vezes eles vão mudar a fé. Engraçado que também há pessoas que se baseiam a sua crença na fé, que também fazem a mesma coisa com os cientistas, zombam. Enquanto o lado científico aponta dados, teorias, evidências e modelos, o outro da fé, ele evita a Bíblia, ele evita a revelação divina, ele evita a liberdade de crença pessoal. Parece que isso aí não é conciliado, parece que tem uma diferença muito grande entre a ciência e a fé, entre aquele que comprova com aquele que crê. Mas o tempo é maravilhoso. O tempo tem tratado de aliar a ciência à nossa crença no Deus do impossível. A arqueologia, a antropologia tem firmado e afirmado fenômenos acontecidos e que aconteceram na palavra de Deus. E isso é tremendo. A ciência tem comprovado que coisas maravilhosas que Deus fez
testados por experimentos. Para nós, esses fenômenos eles são chamados de milagres. E nosso Deus é um Deus de milagres. A Bíblia relata inúmeros milagres, milagres impressionantes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E Deus continua a produzir milagres. Ele não parou, ele continua a produção de milagres, porque Deus é o Deus de milagres. Os milagres realizados por Deus revelam seus atributos, como o seu poder infinito, a sua soberania, o seu amor sem limite. Deus tem um amor que não tem limite. Deus nos ama de forma ilimitada. Deus nos ama com grande misericórdia. Os milagres, eles ajudam-nos a lembrar que nada é demasiado difícil para Deus. Deus pode todas as coisas. Tudo Deus pode. Você vai no médico, e aí por um acaso você chega lá, faz um exame, e aí detecta algo de repente até importante, algo sério. E aí fica aquela dúvida, fica aquela dificuldade, e aí você acha que não vai dar nada certo, mas Deus é o Deus de milagre. Você ora, você pede, Deus age, Deus ouve, Deus responde. E aí você vai fazer outro exame e não tem mais nada. Já não tem mais nada. Aquilo que você tinha já não tem explicação para dar. A explicação que não é dada pelo mundo é dada pela palavra de Deus. Deus produz milagres. Quando Gabriel, o anjo Gabriel, anuncia a Maria que ela ia conceber o Messias por meio do Espírito Santo, grande milagre. Uma mulher de carne e osso romana, ia conceber o Messias através do Espírito Santo. E lá Gabriel fala que a sua prima já estava grávida, que também era estéril, outro milagre. O anjo Gabriel declara lá em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Em outro contexto, falando sobre salvação, Cristo mesmo disse, Lucas 18,27, mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O registro das Escrituras Sagradas nos revela o grande poder de Deus, que vai além das leis naturais que conhecemos. Os milagres eles ressaltam o poder e a divindade de Deus. O texto que lemos na inauguração da meditação de hoje fala do milagre operado pelo nosso Deus. O texto é extraído do livro de Josué, que diz que o sol parou. O sol parou no céu por 1 minuto, por 2 minutos, por 1 hora. Não, você leu comigo. Parou no céu por quase um dia inteiro. A ciência até hoje não consegue comprovar isso. E não acredita, mas ele acontece. Esse testemunho aponta para o poder inatingível de Deus, que está muito além dos nossos limites, dos limites que nós conhecemos. E aí, por causa disso, porque ele está fora dos limites do nosso conhecimento, ele foge da nossa compreensão. Os cientistas eles tentam polemizar algumas narrativas da palavra do Senhor, a fim de desacreditar a palavra de Deus, os seus milagres. Eles ignoram a informação de que o sol se deteve, que o sol parou. Utilizam essa informação para educar o suposto erro do texto bíblico ao expressar uma informação sem precisão científica. Ora, a Bíblia não é baseada em método científico. A Bíblia é baseada no método de Deus, na vontade de Deus, no poder de Deus. Não precisamos da precisão científica para testemunhar e saber que Deus é o Deus de poder que faz todas as coisas e que tem poder sobre todas elas. Não é um problema para a veracidade da palavra de Deus o fato de ela afirmar que o sol parou, porque o sol parou. Eu creio nisso. A Bíblia é um livro divino, inspirado pelo Espírito de Deus, mas ela também é um livro humano, porque foi escrita por homens. Nesse processo de produção da Escritura, a revelação de Deus ela foi ajustada à linguagem humana. E se falou que o sol parou, o sol parou. Em outras palavras, o Deus transcendente falou na língua dos homens, para que nós
É comum a gente encontrar diferentes gêneros literários, padrões de escritas diferentes, uso de vários recursos de linguagem. Uma das características textuais da Bíblia é que ela não usa a linguagem científica, ela usa a linguagem daquele que observa. Os escritos foram um observador, ele não foi feito por método científico, não foi criado teorias por conta disso. Mas a gente vai entender melhor esse acontecimento. O texto bíblico tem no seu contexto o momento em que narra que Josué orou e o sol parou. O contexto geral apresenta o povo de Israel em plena campanha da conquista da terra prometida. E especificamente naquele momento da oração de Josué, aquela guerra era uma guerra essencial para os israelitas. Era uma das últimas guerras para que eles pudessem conquistar a terra de Canaã. Em Canaã havia uma cidade importante chamada Gibeão. Pois bem, o povo dessa cidade ficou com medo de ser derrotado por Israel. Jericó já tinha caído, Ai já tinha caído, as cidades de Canaã já tinham caído. Então, o povo de Gibeão ficou com medo de ser derrotado por Israel. E o que eles fizeram? Eles enganaram os israelitas, eles firmaram uma aliança com eles. Mas a aliança entre os gibeonitas e os israelitas causou revolta ao outro povo cananeu, aos amorreus, que consideraram a atitude dos gibeonitas de terem medo de firmar uma aliança com o povo de Deus uma traição àquele povo que estava naquela terra. Por isso, o rei de Jerusalém, que naquela terra, naquele tempo era uma cidade dos amorreus, ele forma então uma coalizão para atacar Gibeão. Eles ficaram tão revoltados com seus vizinhos, que eram parceiros, que eles quiseram derrotar Gibeão, destruir Gibeão. Então, os 5 reis amorreus cercaram Gibeão. Aí, os gibeonitas foram pedir ajuda ao exército de Israel. O exército de Israel estava a pouco mais de 30 quilômetros de Gibeão. Mas como eles tinham uma aliança, e preste atenção, quando você firmar uma aliança, principalmente com Deus, cumpra ela. Se você firmar uma aliança com uma pessoa, cumpra ela. Israel tinha uma aliança com os gibeonitas, mesmo tendo sido feito através de um engano. Eles estavam a 30 quilômetros daquela guerra, mas eles resolveram socorrer, porque a aliança era válida entre eles. A situação era complicada. A coalizão dos 5 reis amorreus era poderosa, mas Deus falou para Josué: vai lá com o povo, vai lá que eu garanto você, que você não tem nada a temer, e Israel sairá vitorioso. E Josué então pega o exército e vai. O texto bíblico ele mostra claramente que o Senhor interviu diretamente naquela batalha. Primeiro ele pôs os amorreus em confusão diante de Israel. Depois Deus usou os israelitas para impor uma grande matança aos exércitos amorreus, de modo que, embora eles tivessem tentado fugir, eles foram perseguidos e destruídos. E veja bem, enquanto os exércitos amorreus fugiam dos israelitas, Deus faz um outro milagre. Deus fez cair sobre eles uma chuva de grandes pedras. Mas as pedras elas não caíram na deriva, não. Elas caíram justamente em cima, afetavam em cima justamente dos amorreus. Então, em seguida, o texto registra um milagre maior. É o texto que Josué, no meio de uma batalha, contra 5 exércitos dos 5 reis amorreus, ele ora. Ele pede para que o sol pare de Gibeão. E o sol parou, e a lua se deteve no vale de Ashalom, até que o povo de Israel se livrou de seus inimigos. Mas por que Josué pede para que o sol pare? Por que Josué orou? Josué orou e o sol parou. A guerra era importante. Os exércitos da coalizão inimiga eram poderosos. Aquela guerra já estava muito longa. Provavelmente o fim do dia estava se aproximando e a guerra ainda não tinha acabado. O problema é que se a noite viesse, a guerra teria que ser interrompida. Não se guerreava à noite. Os inimigos,
repente se reorganizar. Isso não era bom para os israelitas, porque eles estavam prevalecendo. Então Josué, quando vê aquela situação, vendo o sol cair, a lua chegar, a escuridão aparecer, e o povo de Israel lutando e prevalecendo contra os 5 exércitos, ele então resolve orar. Ele ora no momento de maior aflição. Ele ora para que os inimigos não fugissem, para que os inimigos não pudessem se reorganizar. Pois bem, Deus ouviu a oração de Jesus. E você não é diferente de Deus. Deus ama você tanto quanto a você. Deus ouve a oração de Josué tanto quanto você. Deus responde a sua oração assim como ele respondeu a Josué. Porque Deus ama. Após anos lá no rio, tinha de ser liquidado. E Josué, naquele momento, no meio da batalha, ele para orar. Tem gente que no meio da sua dificuldade pensa: como é que eu vou fazer? Que tipo de tratamento? Eu vou ligar para o médico e tal, aí ouve o professor, liga para esse médico, liga para esse, fala com esse advogado, que esse advogado é bom. Olha, você procura fulano de tal, que fulano pode fazer isso, fulano pode fazer aquilo. Esquece de Deus. Parece que na hora da dificuldade fica certo. E Josué, na hora da dificuldade, orou. O texto bíblico fala que Josué orou ao Senhor. E diante da presença dos israelitas, ele falou: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. Ele proferiu essas palavras ao sol e proferiu essas palavras à lua. Mas era uma oração ao Senhor que estava fazendo. E o resultado da oração foi que o sol se deteve e a lua parou até que o povo se livrou de seus inimigos. Na sequência do texto bíblico diz que esse acontecimento miraculoso também foi registrado no livro de Jassá. E como é que o sol parou? Como é que é isso, pastor? Não sei. O texto bíblico foi descrito como é que o sol parou na oração de Josué. Mas ele afirma que isso aconteceu. Eu e você não somos cientistas. Eu e você não precisamos de métodos para entender que Deus pode todas as coisas. Muitas pessoas já sugeriram várias coisas e explicações para esse acontecimento. Tem gente que fala que foi apenas uma forma poética de registrar uma grande vitória. Então foi esse escrito. É como se o autor bíblico estivesse dizendo que naquele único dia o exército de Israel fez um trabalho de 2 dias. Outras pessoas se apoiam numa tradução absolutamente improvável do texto hebraico, para defender que na verdade o que aconteceu foi uma diminuição do brilho do sol, um tipo de eclipse. Ora, mas na hora que eu, como é que ele sabia? Não tinha nenhuma medição, não tinha nenhum instrumento para isso. Por fim, ainda aqueles que defendem que o texto bíblico diz que de fato aconteceu, e realmente aconteceu. O dia foi esticado, porque algo extraordinário aconteceu. O sol parou, a lua parou, até que Israel vencesse a batalha. Pois bem, hoje nós temos conhecimento apurado sobre os movimentos dos corpos celestes. Sabemos que o movimento da Terra é em torno do seu eixo, em torno do Sol. Ela faz esse movimento. No texto bíblico, não. Os homens não tinham esse conhecimento, e isso incluía também os escritores bíblicos. A inspiração divina não conferia aos autores bíblicos que serviram como agentes da revelação divina o conhecimento pleno acerca de todos os fenômenos naturais. Então, eles acomodaram o registro da revelação especial de Deus dentro dos padrões de conhecimento acerca do mundo que estava disponível a eles na Bíblia. Eles só conheciam aquilo. Para eles, o sol se deteve e a lua parou. Mas o fato, hoje, no século XXI, o fato do texto bíblico dizer que o sol parou não causa nenhum erro, não representa qualquer erro ou precisão científica por parte da Bíblia. Por quê?
que a Bíblia usa a linguagem do observador. E o observador viu como quem era da terra. Realmente, do ponto de vista do observador que está na terra, é o sol que se move, mas a gente sabe que não é o sol que se move. É a terra que gira. Olha que coisa tremenda. Então, quando ele fala sol para, a lua se detém, foi a terra que falou. Foi a terra que falou. Até hoje a gente fala que o sol nasce e não se pode, mas quem gira é a terra. Ao falar que o sol falou, a Bíblia revela um milagre ainda maior. Do ponto de vista de quem observou o fenômeno da terra, o texto bíblico traz a descrição exata do que aconteceu. Ou seja, Josué orou, o que foi visto da terra foi que o sol e a lua pararam. Mas se o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico fosse fora da terra, então ele teria observado algo diferente. Provavelmente ele teria presenciado uma alteração não apenas no movimento da rotação da terra, mas no movimento de todo o sistema solar. Se a gente fosse um pouco mais longe, e o referencial geográfico de quem escreveu o texto bíblico, dizendo que o Sol parou, fosse fora do sistema solar, essa pessoa teria visto uma alteração no movimento de todo o nosso sistema ao redor do centro da Via Láctea. E nossa galáxia, por sua vez, também se movimenta. Então, isso significa que o que aconteceu no dia em que Josué orou e o Sol parou, não foi simplesmente uma interrupção do movimento da Terra girando o seu eixo. O que aconteceu foi que Deus fez o universo inteiro parar. Deus fez o universo inteiro parar por causa de um homem, por causa da oração de um homem. Os cientistas dizem que isso seria impossível. A Terra gira em torno do seu eixo a uma velocidade acima de 1.600 km por hora. Além disso, a Terra se movimenta em torno do Sol com a velocidade de aproximadamente 108 mil km por hora. O Sol orbita o centro da nossa galáxia a quase 900 mil km por hora. E a nossa galáxia se movimenta pelo espaço com uma velocidade de mais de 2 milhões de km por hora. Qualquer paralisação desse sistema ia causar a extinção de tudo que era a Terra, um colapso universal. Então, o texto bíblico, ele descreve algo impossível. É por isso que é obra de Deus. Ninguém pode fazer isso além dele, porque ele criou todas as coisas. Josué orou e o sol parou, porque Deus atendeu a oração de Josué. E a questão não é que o sol parou, mas é se Deus existe e opera milagres. E sim, Deus existe e opera milagres. A Bíblia diz que não há coisa alguma que seja difícil para Deus. Também diz que o dia e a noite pertencem a Ele. Então, os cientistas que duvidam do texto bíblico, que diz que Josué orou e o sol parou, também duvidam da existência de Deus. Mas se Deus existe, e eu creio nisso, então absolutamente todos os milagres registrados na Bíblia são possíveis para Ele. Para nós cristãos, milagres existem, e eles procedem de Deus. E certamente o maior milagre é o da transformação do coração de cada um. Não há maior milagre desse. Da mudança do nosso caráter. Quando nós recebemos Cristo pela fé como Salvador e Senhor, nós recebemos um novo nascimento. Passamos a ser uma nova criatura, uma nova natureza implantada no coração de cada um de nós. Permanecemos em conflito com a velha natureza, mas a velha natureza não reina mais em nós. Na segunda vinda de Cristo, seremos glorificados. Não haverá mais traço de pecado e imperfeição, e se cumprirá o que foi escrito pelo apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver o novo dele. Então eu te convido a orar.